descobriu, ou sabia, ou explicou. A Bíblia, ela é o manual do funcionamento da gente, a gente apresentou problemas. E não tem como você pegar e usar o YouTube, você precisa ir no manual, você precisa saber do dono, aquele que nos fabricou, qual que é o problema que a gente está tendo. O problema do nosso coração. Por isso o pecado é um estudo importante. E aí, como é que Deus resolveu o problema? Aí entra estudo salvação. Então, quando você estiver dando os estudos, tenta fazer um link, porque a grande verdade é a gente divide os assuntos em temas para estudar, para nos ajudar a poder compreender o assunto. Mas a grande verdade é que a Bíblia ela coloca, muitas vezes, todos os assuntos eles estão juntos, eles estão às vezes até mesmo no mesmo versículo. Você tem 3, 4 doutrinas que estão sendo ensinadas a partir de um versículo. João 3,16, a gente pode aprender um monte de coisas, fala sobre o pecado, fala sobre Deus, fala sobre a salvação, sobre a vinda de Jesus, sobre a morte eterna, a salvação eterna, vários conceitos de estudos que a gente divide em partes aqui para o nosso estudo, mas na verdade a Bíblia não é desfragmentada assim. Então quando você está dando estudo para alguém, lembra sempre de ajudar a pessoa a entender que tem uma coesão. A Bíblia ela não é um monte de coisas espalhadas e confusas. Talvez por isso que às vezes a gente tem um pouco de confusão, porque a gente foi ensinado assim. Na nossa infância sempre foi ensinado que a Bíblia... Eu lembro a minha avó, quando eu comecei a vir para a igreja, ela falou, você pode fazer o que você quiser, mas você só não lê a Bíblia, porque o dia que você lê a Bíblia, você vai ficar louco. E ela tinha uma convicção, não sei se ela estava certa, talvez. Comecei a ficar maluco aprendendo as coisas, mas a ideia é de que a Bíblia ela é uma unidade, ela tem um assunto, embora a gente divida esse assunto para poder compreender melhor a dimensão da grandeza desse assunto, porque ele é um assunto muito rico, extremamente extenso no sentido de várias coisas, mas nota como tudo ao mesmo tempo não é uma coisa complexa, é uma coisa que dá para você compreender. Vamos orar então? Obrigado a Deus por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, nesse tempo de meditar um pouco na sua palavra e conversar sobre esse assunto tão importante, a salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, o instrumento, a Deus, o meio pelo qual hoje nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, a Deus, a poder ser participantes na vida daquelas pessoas que o Senhor já está trabalhando nos seus corações, para que elas possam entender o Evangelho do Senhor também, essa mensagem de boas novas, de que Jesus venceu o pecado e agora nos oferece, ó Deus, o presente de salvação, de um relacionamento com Ele eterno, e nós precisamos fazer uma decisão a respeito disso, precisamos dar uma resposta ao Senhor a respeito desse entendimento. Então nos ajuda enquanto estamos aqui a poder aproveitar bem esse tema, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então aí na nossa folha a gente já começa com uma definição, e de novo é um assunto que a gente podia passar bastante tempo discutindo, podia investir mais de um semestre falando sobre salvação, diversos aspectos ligados com isso, mas a nossa definição, embora ela seja pequena, ela é bem completa. Então olha aí, salvação é Deus providenciando um meio para livrar o homem pecador da punição do pecado, o inferno, e lhe dar a vida eterna. João 5,24... Romanos 5,9 são os 2 versículos chaves aí. Então, salvação é isso, é Deus nos resgatando, Deus nos redimindo, Deus nos trazendo de novo para um relacionamento com Ele. E a ideia ali de livrar o homem pecador, providenciando um meio, você sabe qual é esse meio que está ali? Que é o quê? Jesus, para livrar o homem pecador da punição do pecado e lhe dar a vida eterna. Ok? Alguma dúvida aí nessa nossa definição? Algum comentário? Está satisfeito com essa definição? Pense num novo convertido, pense numa pessoa que está aprendendo. Então você tem tudo o que é necessário aqui. Tem mais coisa que dava para falar? Tem. Dava para expandir alguns outros assuntos? Dava. Mas é bem interessante você ajudar a pessoa a entender o que você está explicando quando fala salvação. Por que isso é importante, gente? Agora eu quero ajudar você a entender.
expandir coisas que eu sei que você já sabe. Mas às vezes a gente esquece porque a gente vive num ambiente cristão. Quanto mais tempo você vive na vida cristã, existe uma tensão porque a gente acaba se afastando do pensamento que você tinha antes ou até mesmo das pessoas. O que elas entendem hoje quando fala salvação? Quando você liga a televisão e tem um pastor lá ou alguém que está falando e ele fala sobre salvação, você precisa entender bem o que significa salvação do ponto de vista daquilo que está sendo dito. Por exemplo, se é um espírita que chega aqui e fala, Jesus é a salvação, o que ele quer dizer com isso? Para um espírita, Jesus é alguém que ele se desenvolveu, evoluiu, então ele está te mostrando o meio pelo qual você, fazendo boas obras, você também vai poder melhorar, e através de um processo de morte e vida em sequência, você vai cada vez progredindo. Então a salvação é uma progressão. Se chega um adventista e diz, olha, Jesus é a salvação. Tem a ver com uma obra em especial. Ok? Tem o complemento da escritura, do que a Ellen White explica, mas tem uma atitude que você tem que fazer para você poder... Você tem que guardar o sábado. Então, salvação é fé mais alguma coisa, é Jesus mais alguma coisa. Um católico falando sobre salvação. Você tem que estar sempre mais obras boas do que obras ruins, né? E daí chegar lá na frente, não sou tão ruim quanto aquela pessoa, não fiz tanto mal quanto aquela. Então, de novo, acaba sendo de novo obras. Está vendo? Salvação, até mesmo dentro do meio evangélico. Eu já vi mensagens e não é difícil você procurar e achar. Pregadores que vão dizer o quê? Você precisa aceitar Jesus para que Ele salve você. Mas a salvação que Ele está propondo é o quê? Jesus vai salvar você da sua dívida financeira. Jesus vai salvar você do seu problema social. Jesus vai salvar você da sua crise de saúde. Vai libertar você do seu sofrimento físico. Então, o que está falando? Fé temporal, fé nas coisas. Deus, Ele nos ajuda nessas coisas, Ele age nessas coisas, sim. Mas salvação é muito mais do que isso. É muito mais do que algo temporário dessa vida, é algo que tem a ver com a eternidade. Então, quando você está conversando com a pessoa, no seu estudo, no seu discipulado, você precisa ajudar ela a entender bem o que significa salvação, à luz de toda essa mensagem de salvação que tem ao nosso redor. Salvação é única, exclusivamente uma obra que Deus faz, em que você dá uma resposta a Ele, acerca do meio que Ele providenciou um relacionamento conosco, que está em Jesus. O Evangelho, as boas novas. É confiar unicamente que Cristo é o seu Salvador. Não tem nenhum outro meio para você ir para o céu que não seja Jesus. Então, tá notando como é tão importante sobre salvação? E embora pareça algo simples, para as pessoas que não estão acostumadas com a nossa linguagem, nosso linguajar cristão, salvação pode ter outros N significados que não tem a ver com o significado que realmente é aquilo que a Bíblia está propondo. E aí, letra B, como é que Deus nos dá a salvação? Então, eu tenho aqui cinco números para nos ajudar. Primeira coisa, está falando sobre o processo, né? Como é que nós recebemos a salvação? Primeira coisa ali, o homem foi criado inocente. Inocente. Alguns escritores gostam de colocar o homem foi criado perfeito. Você vai encontrar vários livros assim. Só que o problema da ideia de perfeito é que se ele fosse perfeito, ele não teria pecado. Então eu acredito que o termo inocente ajuda a entender que ele não tinha o pecado, mas ainda tinha a propensão para pecar. Mas escolheu pecar, né? O homem foi criado inocente, mas escolheu pecar. Ele merece o castigo do pecado, que é o quê? A morte.
o castigo ou o salário, o pagamento do pecado, que é a morte. Lembra de novo que morte é separação. Há uma separação. Quando uma pessoa morre, por que ela tem que ser sepultada? Porque você precisa se separar daquela pessoa, né? Então, essa ideia de separação, essa ideia de morte, de que algo foi separado, foi retirado. Número 2, Deus ama o pecador e quer salvá-lo. Romanos 5:8. Deus ama o pecador. E nota como João 3,16 de novo, né? Porque Deus amou ao mundo. Número 3, mas Deus, sendo justo, não pode deixar o pecado impune. Então aqui é onde nós temos essa tensão. O pecador precisa ser salvo, mas Deus precisa tratar o pecado. E aí, número 4, Deus então providencia um substituto para o pecador. Quais são as características desse substituto? Então nós temos aí 4 letras. Primeiro, um homem perfeito, Gálatas 4 e 5, João 1,14. Letra B, um homem que não tinha cometido nenhum pecado. Letra C, que assuma a culpa do pecador. Letra D, que seja morto no lugar do pecador. Então esse substituto é quem? Jesus Cristo. Então nota que o processo também não é uma coisa complexa de entender, né? Você está vendo o passo a passo aqui e nos ajuda a entender o que a Bíblia está discorrendo. E nós temos vários versículos, desde o Antigo Testamento até o Novo, todos descrevendo isso. No Antigo Testamento era um olhar para frente. O olhar era, vou fazer o contrário, né? O olhar era para frente. Você precisa aceitar o Salvador, que Ele vai vir. Você quer confiar naquele sacrifício que Ele vai fazer, no pagamento que Ele vai dar, no substituto que Ele vai ser. Hoje nós olhamos para trás. Enquanto no Antigo Testamento Ele olha para frente e fala que vai vir o Salvador, vai vir o Messias, a gente olha para trás e nós falamos, veio o Salvador, veio o Messias. Então a cruz ela faz o centro da linha da história, né? Antes olhando para frente e agora a gente olhando para trás. Mas a salvação sempre foi pela fé. Embora tenha os rituais do Antigo Testamento, os sacrifícios não eram para salvar. O sacrifício nunca salvou ninguém. O judeu ele estava entendendo muito bem quando os sacrifícios foram dados. Os sacrifícios não eram para limpar os pecados, eles eram para cobrir o pecado. Até uma das expressões usadas, ele é temporário, até que viesse aquele que teria condições de levar o pecado. Isso é tão forte que por isso que João Batista, quando vê Jesus, aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão, essa força daquilo que João estava dizendo, foi um choque para quem estava ouvindo, porque até agora todo mundo entendia que o pecado, o Cordeiro, ele cobre o pecado. Mas agora tem um Cordeiro que vai tirar o pecado, que vai levar o pecado. Então, para que servia esses rituais do Antigo Testamento? Então, se ele não servia para pagar pecado, para que servia? Ele era uma maneira de relacionamento com Deus, era uma maneira de adoração entre as pessoas e Deus. Deus estabeleceu dessa maneira para ter um relacionamento com Ele. Lembra que nós temos um reino teocrático, Deus estava reinando diretamente em Israel. Então, para você poder ter um relacionamento com Deus e sendo pecador, você precisava ter um meio pelo qual você podia se relacionar com Ele. E esse meio que Deus estabeleceu era o sacrifício dos animais. Eles apontavam para o sacrifício que iria vir. Se você perguntar, mas por que tinha que ser desse jeito? Eu vou dizer para você, não sei. Deus quis assim. Foi a maneira como Deus providenciou um meio para que tivesse um relacionamento. Por quê? Porque tinha ofertas de sangue, tinha ofertas de cereais, tinha ofertas movidas, a pessoa chegava com o seu alimento, movia diante do Senhor,
e aquilo então depois era entregue aos sacerdotes. Mas as ofertas pelo pecado, as ofertas de sacrifício sempre eram com sangue, sempre tinha um animal que tinha que, um inocente, a ideia principal, um inocente tem que pagar o preço pelo meu pecado. Então era uma cena chocante, sim. Você pegar havia todo um processo que o judeu tinha para ele poder realizar o sacrifício. Aquele cordeiro que ele ia trazer, ou se era uma família mais abastada, um boi, se era uma família mais pobre, eram passarinhos que ele podia pegar no campo e trazer, pombas e rolinhas e trazer para fazer o sacrifício. Você vê a simplicidade da família de José e Maria, por quê? Porque é isso que eles trazem para o sacrifício. Mostra para ele, é um contraste. Você precisa anotar esses detalhes. Abraão vinha e trazia animais e cordeiros, e Davi trouxe bois e ovelhas e centenas e sacrifícios durante dias, e Salomão vem e faz festa de dias e dias. E quando vem o Senhor, que é o dono de tudo, seus pais têm que trazer a oferta mais simples que tinha. Porque o pecado ainda precisa ser tratado. Alguma dúvida até agora? Pergunta? Comentário, Marquinhos? Fala bem alto, Marquinhos, que eu sou surdo. Ah. Ok. Primeiro, os sacrifícios de sangue, eles vêm com a lei, quando Deus estipula para eles, quando eles saem do Egito. Mas você já vê, por exemplo, na cena da saída do Egito, quando eles estão lá, à noite dos primogênitos, Deus já estabelece um padrão. Ele fala para eles, vocês vão pegar o sangue e vão colocar nos umbrais da porta. Quando Deus tinha colocado... Mas antes da lei, Deus já tinha colocado os sacrifícios de sangue. Você vê, quando Caim chega e apresenta a oferta dele, o que a gente entende é que Deus tinha ensinado para Adão e Eva logo no pecado. O que acontece quando Adão e Eva pecam? Eles vão lá e se vestem, né? Eles costuram para eles roupa, uma veste de figueira, né? Mas o que acontece? Deus veste ele com pele de carneiro. Mas da onde que saiu esse carneiro? Um carneiro teve que morrer para dar aquela pele para ele. Então o texto ele não fala assim, Deus foi lá e matou um cordeiro e trouxe a pele, mas está subentendido que um inocente foi a primeira morte que teve. Alguém teve que pagar o preço do pecado de Adão, um inocente pagou isso. Então esse princípio se mantém, você vê isso se mantendo no Antigo Testamento. Abraão vai e faz sacrifícios. Lembra dos altares que ele faz vez após vez? E Jó faz a mesma coisa. Então, o sacrifício permanece. O que a gente entende é que quando há sacrifício pelo pecado, sempre tem sangue derramado. Deus ele aceita a oferta dentro dos cereais, dentro da lei, porque cada uma das ofertas tem aspectos diferentes de Jesus, da obra de Jesus. Por exemplo, a gordura tem a ver com satisfação. Deus ele fica satisfeito com aquela oferta. As ofertas de cereais que eram trazidas pelo povo, eles, além de Deus providencia um meio de ser adoração, de alegria, de festa, de contentamento daquilo que é colhido, né? Uma gratidão, oferta de gratidão ao Senhor. E também era uma forma de alimentar o pessoal que estava lá no templo. Lembra que aquela comida toda que era trazida era comida para os sacerdotes e a tribo de Levi. Mas sempre quando você tem sacrifício pelo pecado, você tem oferta de sangue. Então eu acredito que era isso que estava acontecendo naquele momento com Caim e Abel.
Não era simplesmente uma oferta voluntária, era uma oferta que tinha a ver com algo em relação àquela adoração a Deus naquele momento que Deus estava pedindo deles. Porque senão Deus não teria dito para Caim: se fizer o que é certo, não é que você vai ser aceito? Então ele sabia que tinha o certo para fazer. Deus não ia cobrar dele: faça o certo, se ele não sabe. Ele ia falar para Deus: mas qual que é o certo? De alguma forma Adão ensinou ele o que deveria ser feito, mas ele não quis fazer. Ele quis adorar Deus do jeito dele. Como é que é o processo de salvação? A outra pergunta. Sempre é pela fé. Sempre foi pela fé. Lembra Abraão? Pela fé, Abraão, Romanos, Gálatas, vez após vez, é sempre pela fé. Nunca foi pelos sacrifícios. E o princípio é o mesmo hoje, é sempre pela fé. Não é porque você vem para a igreja, não é porque você dá o dízimo. Isso é uma questão de adoração a Deus. Você adora a Deus, por isso você vem para o culto. Você é grato a Deus, por isso você participa com seus bens. Mas não é isso que me salva. O que me salva é o meu relacionamento com Deus através de Jesus que me salvou. Sim. É muito interessante. As ofertas, os sacrifícios, eles têm muitos ensinamentos. Um dos desejos que eu tenho é um dia a gente fazer um estudo sobre Levíticos e todas as ofertas, que é muito interessante. Cada um dos elementos, quando você tem a prata, quando você tem ouro, quando você tem cobre, cada elemento tem um propósito ali. As cores do tabernáculo, azul, preto, vermelho, a gente usa com as crianças, né? Livro sem palavras. Deus, ele usa, lembra, gente, era um povo que era escravo durante 400 anos. Eles saem daquela situação de escravidão, eles não sabem nada. E aí Deus usa formas como criança mesmo, é lúdico, é tudo muito lúdico, é tudo muito pegar as coisas. Né, você vê e você pegar naquele cordeiro. Alguém disse que o sacrifício não era simplesmente chegar lá e levar o cordeiro, você tinha que colocar a mão no cordeiro. Quando eram os sacrifícios da oferta de pecado, você tinha que falar em voz alta o pecado que você tinha cometido. Então a coisa era complicadíssima. Imagine, hoje em dia o pastor ele pediu para assinar um papel e a gente já ficou lutando aqui na igreja, né? Imagine naqueles dias que Deus falava: vem aqui, nós vamos sacrificar os animais e cada um de vocês vai colocar sua mão aqui e dizer qual é o seu pecado, o que você tem feito diante de Deus. E não fale a verdade para você ver. Morre na hora. Então era uma coisa feita com extremo temor e reverência. Porém, muita gente obedeceu sem estar com o coração naquilo. Você precisa entender isso também. Não era só uma questão de vontade, era uma questão de obediência. E se você disser assim: não, eu não tenho vontade de ir lá e levar sacrifício, você não tinha opção. Pela lei você precisava oferecer o sacrifício. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque no milênio isso vai voltar. No milênio nós vamos ter os sacrifícios de volta. E as pessoas vão ter que vir e prestar adoração ao rei, mesmo elas não querendo fazer isso. Porque elas não têm opção. Então isso tem um aspecto muito interessante, porque a gente pensa muitas vezes na vida cristã como coisas que eu posso escolher. Mas do ponto de vista de Deus, Deus nos permite escolher por causa da sua bondade e graça nesse momento. Mas na maior parte da história, no Antigo Testamento e no período do milênio, não tem escolha. Você obedece ou você obedece. Então é muito interessante ver a questão de maturidade. Nós podemos escolher obedecer ao Senhor de vontade própria, não por obrigação. Mas o que muitas vezes a gente faz? A gente não escolhe.
Então, salvação é uma questão muito rica, é um elemento extremamente rico, que se você parar para pensar, você vê o quanto que ela nos afeta e de que maneira ela é tão grandiosa, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Letra C. Que parte tem o homem na salvação? Então, acho que vai ajudar a pergunta do Marquinhos, que foi muito boa. Olha lá, ó. O homem, número 1, não tem parte nenhuma na salvação. Simples assim. Você não faz nada para você ser salvo. Olha lá, ó, letra A. Ela vem pronta de graça, como um presente. É um presente de Deus. O senhor jura? Sim. Okay. Foi um sacrifício muito mais completo, né? Okay. Letra B, o homem não pode comprá-la, merecê-la, nem fazer nada para obtê-la. Por que isso é importante, gente? Porque no nosso íntimo, nós sempre queremos fazer alguma coisa. E quando Deus chega para o homem e pede para ele não fazer nada. E isso é muito interessante. Porque quantas vezes a gente pensa que... nós pensamos que para a gente poder crescer na vida cristã, a gente precisa fazer alguma coisa. E muitas vezes o que a gente precisa é parar de fazer as coisas que muitas vezes a gente faz. Não sei se está fazendo sentido para você. Deus, Ele quer que você pare de fazer e comece a entender o que Ele fez. Porque não tem nada que a gente possa fazer que possa ter mérito ou recompensa de Deus em qualquer coisa. Por isso que Isaías é tão forte quando ele diz: as suas melhores obras para mim são trapo de imundícia, no sentido que aquilo não tem serventia para nada, para melhorar você espiritualmente nem nada. Tudo que você faz, se você faz algo bom, é uma resposta, a palavra-chave é resposta. Se hoje à noite, a hora que o André falou, você vem aqui e nós vamos cantar ao Senhor, você vem para adorá-lo, tudo que você presta de adoração a Deus é uma resposta. É uma gratidão a Deus pelo seu amor e a sua graça e a sua bondade, porque o que nós merecíamos nesse momento era o inferno. Então, se nós estamos aqui, é pela sua misericórdia e sua graça, sua bondade. E eu tenho certeza que Deus quer alcançar muitas outras pessoas também. E nos usar como parte desse processo, mas não nem mesmo pelas nossas habilidades ou competências, mas simplesmente pela sua bondade. Isso é uma coisa maravilhosa, porque isso nos desobriga de sermos as pessoas que têm todas as respostas, que sabem todas as coisas. É Deus quem vai fazer essa obra, é Deus quem vai agir. Nós só nos dispomos a engrandecê-lo e agradá-lo e descansar nele. Olha lá, ó, o homem não pode comprá-la, merecê-la, nem fazer nada para obtê-la. Letra C, a salvação não vem das obras do homem. Sejam obras boas ou sejam obras más. Sabe o que é o nosso grande problema, gente? É que a gente sempre acha que a gente não é tão ruim quanto os outros. A gente sempre se acha justo. Ah, mas pastor, eu não sou tão bom quanto aquele, mas eu não sou que nem aqueles outros. E Deus fala, o problema não é você e os outros. O problema é você e Jesus Cristo. Você pode ser igual a Ele? Não. Então você tem que reconhecer Ele como seu meio para ser salvo. Tá fazendo sentido? Então, é esse aspecto que é muito interessante. Número 2, virando a folha aí. O homem, ele pode aceitar o presente de salvação ou recusar. O homem pode aceitar o presente de salvação ou recusar. Então tem um resumo aí, ó. Aceitar Jesus Cristo como Salvador é receber o presente da salvação, crendo que o sacrifício que Cristo fez na cruz foi por você. Então esse muitas vezes é um momento onde você vai perguntar para a pessoa, você já confiou em Cristo como seu Salvador? Você já fez essa decisão?
Houve um momento que você entendeu isso e você disse para Ele que você confia nele como seu Salvador? E aí vai ter pessoas que vão dizer, não, nunca fiz isso. Você gostaria de fazer isso agora? Gostaria de falar isso com Ele? E você pode ajudá-lo nesse momento. Ou a pessoa vai dizer, sim, eu já fiz isso. Quando foi que você fez? E aí você poder entender que talvez ela, em algum momento, ela fez essa decisão. Só que não foi uma coisa que teve a oportunidade de ser explicado, orientado com mais detalhes, como você está fazendo através do estudo, né? Algum comentário, alguma pergunta? Okay. É o mesmo princípio que a gente acabou de falar. Obrigado, seu Jura. A religião é o quê? É eu tentando fazer algo para agradar a Deus. É eu tentando nos meus meios, com a minha compreensão, o meu entendimento, fazer algo para agradar a Deus. E você nota como isso vem desde a antiguidade, né? Por que tem tantos templos e povos e deuses no passado em nações diferentes? Os egípcios têm o panteão dos deuses, você vai para os romanos e tem todo aquele grupo de deuses, você vai para os gregos, e cada civilização tem os seus deuses. Não sei lá na África qual que é, tem um deus que é mais famoso lá, Apólito? Porque é uma cultura bem influenciada por Portugal, né? Tem uma parte de história, né? Mas tem algum deus que geralmente o pessoal lá que aqui seria Aparecida, né? Seria até estava celebrando essa semana, o senhor Júlia comentou, né? Tem alguma coisa lá assim? Maomé acaba sendo não querendo ser o Deus, acaba virando o Deus, né? Interessante isso. Mas aí, só complementando, cada vez que você vê eu tentando fazer algo, é onde Deus diz, para, não é nada que você faz. Mas eu quero, não, mas não é nada que você faz. Mas e se eu for de joelho até tal lugar? Você acha que se Deus tivesse colocado na Bíblia, faça isso, faça de joelho daqui até tal lugar, teria pessoas que tentariam fazer? Com certeza. Mas quando Deus diz, não é nada que você faz, essa é a parte humilhante, porque nós como seres humanos queremos fazer alguma coisa. Qual que é a humilhação? É olhar para você e você dizer, bem-aventurados os pobres. É a primeira bem-aventurança, você não tem nada. Você precisa reconhecer que você não tem recursos. Você precisa reconhecer que você é alguém que está falido. Você não tem méritos, você não tem condição, você não tem capacidade nenhuma. E isso é humilhante para nós como ser humano. Foi justamente isso que Satanás jogou para Adão. Você vai poder ser igual a Deus, você vai poder. Você não tem nada, mas você vai poder ter. E o homem foi em busca daquela visão e acabou entrando onde nós estamos hoje. Por isso que quando Paulo fala que a loucura de Deus ainda vai ser mais sábia do que os homens, por causa desse conflito, porque a sociedade grega e romana, eles faziam essas perguntas que a gente faz até hoje, né? Da onde que a gente vem, para onde que a gente vai, qual que é o propósito da vida? Quando eles olhavam para o cristianismo, e cada filosofia tem uma visão, né? O propósito do homem é o amor, o propósito do homem é ser feliz. Qual que é o propósito dentro do cristianismo? Amar a Deus sobre tudo, amar o próximo como a si mesmo. É um sacrifício da vida. Não é sobre você, é sobre os outros. Então é tão interessante para pensar que a salvação está ligada nisso. É você receber o presente, crendo que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para você. E nota como isso muda o nosso evangelismo. Eu não sei como funciona para você, mas depois que eu fui entendendo mais esses conceitos, até eu estava falando isso com os adolescentes ontem, né, no nosso tempo juntos,
eu fui treinado no evangelismo pela pessoa que me treinou, com um grande amor por Deus, eu tenho certeza que ele tem, mas ele também foi treinado da mesma forma, chegando com João 8,44 para as pessoas. Satanás é o pai da mentira, você mente, você é filho de Satanás, então Satanás é teu pai também, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para que Satanás não seja mais seu pai, mas para que Deus seja seu pai. É um argumento. Mas eu digo para você, todas as vezes que eu usei isso, não deu uma coisa boa, porque a pessoa não estava entendendo o que eu estava falando, ele estava só entendendo que eu estava xingando ele. Mas à medida que Deus foi me ajudando a ter compreensão e um entendimento de olhar para a pessoa, eu comecei a entender que, na verdade, eu não sou o juiz da vida daquela pessoa, mas sou um meio. É a pessoa aqui e Deus está aqui e eu quero ajudar ela. Olha, eu quero lhe ajudar a compreender o que Deus que está aqui, quer de você que está aqui. E eu estou junto com você nessa caminhada. Se eu posso lhe ajudar, é porque alguém um dia me ajudou a compreender que há um caminho pelo qual eu posso chegar até Deus, que é Jesus. Porque eu não tenho condições de me aproximar de Deus. Então, nota, é muito mais uma conversa, muito mais... Se ele disser não, tudo bem. Mas se eu fizer a pergunta, morrendo agora, você tem certeza que vai para o céu? Ele vai dizer sim. Ou não. Mas ele não vai dizer que ele não entende o que está acontecendo. Eu já contei essa história, né? Tinha um dentista, um bom amigo. E aí eu comecei a fazer tratamento com ele e convidava ele para almoçar lá em casa. Daí ele vinha almoçar. E aí um dia fiz todo o estudo de João com ele, chegou no final e perguntei, e agora, André, morrendo nesse momento, você vai para o céu? Ele falou, não. Eu falei, por que você não vai para o céu, André? Porque eu não aceitei Jesus como Salvador. Eu falei, por que você não quer aceitar Jesus como Salvador? Ele falou, porque eu tenho a minha cerveja. E eu tenho a minha namorada. Eu tenho medo de ficar sem minha namorada. Eu falei, mas e se você morrer nesse momento? Eu não vou para o céu. Por que, André? Porque eu não tenho Jesus como meu Salvador. Você sabe que você pode falar com Ele a qualquer momento. Você pode falar com Ele agora. Sim, eu sei. Você não quer fazer isso, não. Então é muito difícil você chegar nesse momento. Mas eu tenho a alegria de saber que eu cheguei num ponto que eu pude explicar para ele. A minha alegria, é triste saber que ele não tomou a decisão, mas a minha alegria é que ele não pode dizer que ele não sabe. Entende como? Então, a gente chegar e poder explicar isso para a pessoa e deixar a porta aberta. Porque quando chega com João 8,44, o que eu sentia com as pessoas é que elas fechavam a porta. E aí não tinha mais acesso àquela pessoa, àquela vida. Eu simplesmente falava, você é filho do diabo e morrendo agora você vai para o inferno. Eu não estava ajudando em nada no processo. Mas quando você mostra para ela que tem Deus e ela precisa dar uma resposta para Deus disso, fica a porta aberta, porque se em algum momento Deus vai agir na vida dela, eu ainda posso estar lá pronto para ajudá-la no processo. Ou outra pessoa que Deus colocar para ela. Número 3, aceitar Jesus como Salvador envolve duas coisas aqui, né? Letra A, arrependimento, mudança de pensamento, uma conversão, é virar as costas para o pecado e para as suas crenças anteriores. Então a palavra-chave aí é pecado. E letra B, fé, é uma disposição para aceitar, para acreditar. O que Cristo fez por você é suficiente para livrá-lo do inferno. Atos 16, 31, João 3, 36. Então essas duas coisas sempre vão juntas, esse arrependimento, a fé, essa confiança. E talvez, agora você precisa entender, essa pessoa, ela está tomando uma decisão e ela vai precisar do seu apoio. Eu acho que uma boa ilustração é a ideia de um bebê. Ele é um bebê em Cristo. Então, ainda que ele tome decisão, você fica preparado para quedas. Ele vai... Eu lembro um jovem que hoje é um pastor. E ele aceitou Cristo, e ele aceitou, não sei, mais ou menos março, abril. Aí quando deu junho e julho, teve festa junina, e a família dele fazia festa junina. E aí veio festa junina, ele foi para a festa junina.
E depois tinha uns estudos aqui na igreja, acho que era o pastor Paulo que estava dando, e aí ele descobriu que não, isso não era uma coisa que ele deveria ter feito. E ele ficou muito mal. E aí nos discipulados, nos estudos, ele falou, puxa, olha só o que eu fiz. Eu falei, calma, vamos entender, vamos trabalhar nisso. Porque tinha toda a família dele. Como é que ele ia chegar para a família dele? Era uma pessoa extremamente querida na família. Como é que ele ia pegar e simplesmente dizer para eles, gente, agora eu não participo mais da festa? E ele estava mais apavorado com essa situação. E fui trabalhando com ele para ele demonstrar amor e carinho pela família. E Deus foi tão bom que muitas pessoas da família foram aceitando Cristo. E até aqueles que eram mais reticentes, aqueles que não aceitaram Cristo, pelo menos tiveram uma atitude muito interessante de respeito. Ao ponto de, anos depois, a gente ter festa de Ano Novo, festa de Natal e ter almoço em família. E tudo que tinha antes, agora era tudo de crente. A grande maioria era muita gente se converteu, então era muito interessante de participar no almoço, no jantar de Natal ou de Ano Novo, porque era uma outra... E aqueles que vinham para a festa, né, que tinha a bebida e tudo, agora vinham, participavam, respeitavam, mas deu para ver tudo o fruto de sabedoria desse rapaz, desse jovem, a maneira de se colocar diante da família, de demonstrar esse amor, demonstrar esse carinho, esse cuidado com seus parentes, mostrando Jesus para eles mesmos, né? Então tem uma notinha aí, tanto arrependimento quanto fé são dados por Deus. Romanos 2, 4, 12, 3. Nota aí que interessante, nem isso o homem pode produzir. Nem isso vem da gente. Até isso é Deus que nos dá, né? E letra D, o que Deus faz com o pecador arrependido, convertido? Como é que... Agora tem o processo nosso de entendimento que Deus nos dá, essa decisão, e aí Deus ele produz 3 coisas, olha aí na sua folha. Primeira coisa, ele regenera, justifica e santifica. Tem outras coisas que estão envolvidas, que vêm nesse pacote da salvação, mas esses 3 elementos são bem importantes. A questão de regeneração, olha aí, o homem nasce de novo. Ele nasce de novo. Então lembra aquele espírito que morreu lá com Adão, quando Adão pecou? Agora esse espírito é vivificado, a Bíblia fala. Então você recebe, na nova vida que você recebe nesse pacote, você tem o teu espírito novo, o Espírito Santo, tem a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus habitando dentro de você, tem uma igreja onde Deus te coloca. Então, nota, você tem muitas coisas que Deus nos dá para nos ajudar nessa nova vida, nesse viver, e começa com essa regeneração, esse novo homem. Eu tinha uma camisa, alguns anos atrás, que eu ganhei, mas ela tinha um ensino errado. Era uma camisa bem bonita, eu gostava muito daquela camisa porque ela era bem bonita. Ela tinha um símbolo de reciclado e estava escrito Jesus. Qual que é o problema com essa camiseta? Oi? Isso. Talvez você já viu. Se você colocar até no Google aí, reciclado por Jesus, vai aparecer algum grupo, alguém que trabalha dessa maneira. Só que é mais do que isso, gente. Jesus ele não recicla. Ele faz de novo, né? Ele pega, joga o velho homem e começa um novo homem. Então essa é a ideia aqui, uma novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é uma reciclagem, é um novo homem. Então é um novo processo que Deus faz. Letra número 2, justifica. O pecador é declarado justo, livre da condenação do pecado. Então esse termo aí, justificação, é muito importante. Livre da condenação do pecado. Então a gente vai para o céu porque Deus ele nos declarou justos, mas não por causa da nossa própria justiça própria. E letra número 3, santifica. E aí nós temos o pecador é separado do mundo para Deus.
Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender tudo? E letra E, o homem não pode perder a salvação. Então essa é uma doutrina muito importante, tá? Porque o que eu tenho percebido nos últimos anos é que tem crescido muito a ideia de que você pode perder a salvação. Mas a salvação ela não é sua para você perder, ela vem de Deus. Então uma vez que você é salvo para sempre. Agora, se você não for salvo verdadeiramente, talvez uma boa forma de ver é os frutos que você produz. Os frutos que uma pessoa está produzindo. Se não tem frutos de uma vida nova, pega, por exemplo, os frutos do Espírito, então é uma boa maneira de você avaliar onde está a sua vida. Uma pessoa que é salva vai ter mudança. Pelo fruto você vai conhecer a vida da pessoa. Então olha aí, o homem pode perder a salvação? Não. Uma vez salvo para sempre. E aqui tem vários versículos. Eu quero ver com você João 5,24. Olha como é legal esse versículo. Eu gosto muito dele. João 5,24 é um daqueles versículos que quando a gente está fazendo estudo bíblico, vale a pena você parar e analisar ele com bastante cuidado. João 5,24, junto com a pessoa, Olha que interessante o que Jesus Cristo diz. Em verdade vos digo. Então aqui já é uma coisa bem legal. Porque se Jesus está falando e Jesus é Deus, então tudo aquilo que ele fala é verdade, certo? Ok. Aí ele diz em verdade. Até para você saber, no original ele está dizendo amém, amém. Está chamando a atenção dos discípulos para prestar atenção no que ele estava dizendo. Jesus fez muitas afirmações, mas quando ele faz essa afirmação, é muito importante o que ele vai dizer. Então ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Então é muito importante você ajudar a pessoa a entender que aquilo que você está dizendo até agora é da palavra de Deus, ou são o seu conhecimento, a sua igreja. Não, você precisa ajudar ela a dizer, não, está vindo da Bíblia, a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nota o tempo do verbo, tem vida eterna, não é passado, e não é futuro, já é presente. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, esse versículo é muito rico, porque ele mostra esse aspecto aqui, de você não poder perder a salvação. E tem esses outros aqui, Romanos 8, 1 João 7, que mostra a mesma coisa. Então, a salvação ela é um presente de Deus, e ela não depende da nossa condição de mantê-la. É um processo que Deus vai agindo em nossas vidas. Alguma dúvida, pergunta? Fala aí, César. Fala de novo. Então, nós pecamos porque ainda nós estamos... a pergunta do César é... Deixa eu ver se eu entendi. Mesmo nascido de novo, por que nós pecamos? Porque embora nós somos nascidos de novo, nós somos ainda pecadores, Mas a ideia é que no processo do desenvolvimento, você vai amadurecendo, e aí é que entra 1 João várias vezes, dizendo, aquele que é nascido de Deus não vive no quê? Na prática do pecado. O pecado não é uma coisa que você vai lá e faz e fala assim, mas eu sou assim mesmo, a gente é assim, como eu sou difícil, e continua. Não, você olha para aquilo e fala assim, Senhor, isso não te agrada, preciso ser sério nisso, preciso mudar. E cada um de nós vai ter uma área de desafio, cada um de nós vai ter uma área de desenvolver. Mas há um processo que Deus começou em nós, uma boa obra, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está nos trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nos mudando. É muito interessante quando você vê um cristão que permite que Deus
Deus trabalha na sua vida. Você encontra com Ele anos depois e você vê crescimento, você vê desenvolvimento, você vê mais maturidade, você vê mais consagração, você vê mais piedade, você vê mais humildade, você vê um desenvolvimento. Mas é triste quando você encontra pessoas que não mudam, a mesma vida, a mesma coisa. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, gente. O que é que muda? É o nosso relacionamento com Deus, é isso que muda. É o que nos faz mudar, é nos aproximarmos de Deus. Veja cada vez que você vê um personagem na Bíblia, quando ele se aproxima de Deus, não tem como as pessoas que estão ao redor dela não dizer, tem uma coisa diferente em você. Tem uma coisa em você que eu quero entender, que eu quero saber o que é. E é essa proximidade com Deus que nos produz essa mudança. Então, para que você possa crescer, desenvolver, amadurecer, fortalecer, precisa se aproximar da palavra, precisa ter seu tempo com Deus, precisa desenvolver a sua vida cristã, crescer em graça, crescer em amor, os frutos do Espírito desenvolver ainda mais. E alguns pecados que estão sempre presentes, precisa avaliar o que está causando aquilo, talvez parar e considerar, estou sendo sério com isso? Às vezes a gente chama de pecado de estimação, né? Aquela coisa, eu sempre estou com essa atitude, eu sempre tenho essa área na minha vida. Talvez precisa ser um pouco mais focado, um pouco mais sério naquilo. Viu como é verdade? Nosso tempo foi, né? A bexiga já está dizendo. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pelo seu amor conosco. Obrigado pela a salvação que o Senhor nos dá de modo tão grandioso. Às vezes a gente não é tão consciente da grandeza, ó Deus, da salvação que o Senhor nos deu em Cristo, mas nos ajuda, ó Deus, a desenvolver ainda mais a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor, ao ponto de amá-lo mais, e também, ó Deus, demonstrar esse amor a outras pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam ser participantes dessa mesma graça que o Senhor nos deu a conhecer. Te louvamos agradecidos por esse tempo precioso aqui. Fica conosco, ó Deus, na continuidade do nosso culto hoje à noite, a apresentação que vai ser feita, também os hinos que vamos cantar ao Senhor. Abençoa os irmãos do grupo de música, também, ó Deus, a mensagem, que possamos estar sendo preparados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e dar os passos em obediência à Tua palavra. É isso que eu lhe agradeço, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.